Olá, tudo bem? Já fez a sua devocional hoje? Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa mesma pergunta. Mas o que é devocional e por que eu preciso fazer devocional? Vamos falar sobre isso hoje, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui. E aqui nesse canal nós falamos sobre coisas espirituais, sobre a palavra de Deus. Nós buscamos aqui compartilhar conteúdo que sirvam para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Se você gosta disso, eu te faço convite, se inscreva aí no canal, comente, faça perguntas, compartilhe o conteúdo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esse mesmo conteúdo. Então vamos lá. Devocional, o que é? Devocional é um tempo separado intencionalmente. Você precisa ter essa intenção, você precisa ter a consciência de que isso é fundamental para a sua vida. E através desse momento separado, você busca, através da meditação, da oração e do autoexame, esse desenvolvimento tão necessário para nós. Por que eu preciso me desenvolver? Porque você é uma nova criatura, você nasceu de novo. E toda a sua existência até o encontro com Cristo foi separado dele. Você não conhecia Deus e você não conhecia a vontade de Deus. E agora você nasceu de novo, então você está aprendendo. Por isso Jesus disse: vão por todo mundo, prega o evangelho, batiza e ensina. Porque nós precisamos ser ensinados. Nós precisamos deixar as práticas que desagradam a Deus para fazermos agora aquilo que é agradável ao Senhor. E isso fará com que as bênçãos de Deus venham sobre nós. Então, esse tempo intencional que você busca, e deve ser um tempo assim tranquilo, onde você não seja incomodado, porque a sintonia espiritual, ela é muito sensível. Então, talvez você já tenha até tido essa experiência de estar buscando a Deus, de estar sentindo a presença do Espírito Santo, mas um som, um barulho, alguém que te chama, alguma coisa que te distraia, faça com que você perca aquela sintonia que você estava buscando ali. Então, a devocional é isso. A Bíblia recomenda sobre entrar no quarto, fechar a porta, buscar o Pai em secreto, e essa deve ser uma prática nossa, constante, diária, cotidiana. E se você tem alguma experiência com devocional, onde você foi cercado por essa Shekinah, por essa presença de Deus, comenta aí. Eu quero saber se você já vivenciou isso, aquele momento ali em que você está buscando a intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, o conhecimento da palavra, e de repente ali você foi tomado por uma presença sobrenatural. É isso que acontece e é isso que nós devemos buscar, porque nós estamos cercados 99% do nosso tempo por coisas que nos distanciam de Deus. Então a gente deve ter essa intencionalidade de buscar mais a presença de Deus. Não há uma forma rígida para fazermos devocional. Então talvez você ouça, veja, tenha visto aí mesmo no YouTube várias formas de fazer devocional, e o que eu aconselho é que você busque a forma que seja mais confortável para você. Então assim, tem gente que vai acordar de madrugada para fazer devocional porque é um tempo silencioso e é muito bom. Tem gente que vai subir o monte para buscar a Deus e buscar essa intimidade. Tem gente que vai para o quintal, olhar as estrelas, contemplar a natureza. Todas as formas são válidas. O que é importante, seja qual for a forma, é o teu objetivo de aumentar, de intensificar a sua intimidade com Deus e de aumentar também
a sua percepção espiritual. Porque, consequentemente, quando você ampliar sua comunhão com Deus, sua percepção espiritual também vai ser dilatada, vai se expandir. Tá? Então devemos buscar essa forma que seja mais confortável. Qual é a sua forma de devocional? Como você costuma fazer sua devocional? Comenta aí, tá? Quais são os benefícios, né? Essa é devocional. Respondi a pergunta, o que é devocional? Devocional é esse tempo de intimidade, onde você busca intimidade com Deus, onde você busca conhecer mais dele, conhecer mais da sua vontade, onde você busca aperfeiçoar essa sintonia entre você e Deus e entre Deus e você, tá? E por que fazer devocional? Porque a devocional, além de trazer esse crescimento que eu falei, ele vai trazer outros benefícios. Olha só, primeiro, você vai crescer espiritualmente, você vai desenvolver. Não há como você crescer, desenvolver espiritualmente, buscando a Deus esporadicamente, somente quando houver necessidade, somente quando você estiver no desespero, somente quando você estiver passando por uma situação difícil. Não vai haver crescimento fazendo isso. Todo crescimento, ele precisa ter uma constância, precisa acontecer. Então, assim como você todos os dias se alimenta para o teu físico ter energia, força e saúde, espiritualmente você também precisa buscar a intimidade com Deus e com a palavra de Deus, para que também você desenvolva e fique forte espiritualmente. 2, a tua fé vai ser fortalecida. No contato com a palavra de Deus, a tua fé vai ficando forte e vai ficando consistente. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E quando a Bíblia fala ouvir, não é somente escutar, mas é acolher a palavra de Deus no coração, como uma verdade e como uma diretriz para a sua vida. Quando você faz isso, a tua fé é ampliada, não somente ela vem, mas ela é fortalecida. Então todos os dias você lê a palavra, lê sobre Deus, lê sobre o caráter dele, lê sobre o que ele pode fazer, naturalmente a tua fé vai ser fortalecida, vai se tornar robusta, vai se tornar forte ao ponto de você vivenciar milagres através dessa certeza, né? Dessa certeza, porque é a fé que gera os milagres. 3, você vai receber direção e clareza, porque se temos a sabedoria que adquirimos aqui nessa terra e ela nos ajuda, imagina a sabedoria do alto, que é pura, que é verdadeira. Ela nos dará direção e discernimento. Anota essas duas palavras, direção e discernimento. Porque a pior coisa para um ser humano é não ter direção. Quem não sabe onde chegar, não chega a lugar nenhum. E também discernimento. Discernimento é clareza, é saber as intencionalidades daquilo que nos cerca. Então, pessoas poderão chegar perto de você com aparência, mas na sua essência ele ser outra coisa. Pessoas podem se aproximar de você, parecendo amigos verdadeiros, mas na sua essência são inimigos e querem a sua destruição. E como discernir isso? Pelo desenvolvimento da sua espiritualidade. Porque o Senhor, ele revela o oculto e o escondido. E se você está em intimidade, em aliança com Deus, certamente ele vai revelar isso a você. Porque Deus não se engana e não deixa ninguém ser enganado. 4, você vai desenvolver uma comunhão íntima. Se hoje você tem um nível de intimidade com Deus,
as devocionais que você praticar todos os dias vão ser como uma escada. E a cada dia você sobe um degrau e vai viver experiências com Deus ao ponto de, daqui a um tempo, você olhar para trás e agradecer a Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu subi, eu cresci, eu avancei no conhecimento e na intimidade com o Senhor. 5. Se você fizer devocionais todos os dias, você vai ter paz, a paz de Cristo, a paz de Deus que excede todo entendimento. Porque no desenvolvimento da sua espiritualidade, e sabendo quem é Deus, e sabendo que Deus não desampara os seus, seja qual for a situação, você vai estar em paz. Porque você vai poder dizer como Jó: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então, ainda que as circunstâncias sejam como tempestades sobre a tua vida, se você é alguém que tem a prática da devocional, você vai ser cheio dessa paz. Você vai ter a paz porque Jesus é o príncipe da paz. E por último, eu poderia falar outros aqui, vai acontecer aquilo que Paulo exige dos cristãos, ou recomenda aos cristãos em Romanos 12, a metanoia, a transformação da mente. Porque agora, conhecendo Deus e tendo intimidade com Ele, os padrões mentais seus serão mudados. Não em conformidade desse mundo, que Paulo fala, não se amoldem a esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. E o resultado, ele diz, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a tua vida? É necessário que a sua mente seja mudada, que o seu padrão mental não seja moldado, guiado pelo comportamento que esse mundo normalmente pratica, mas pelo padrão do céu. O padrão do céu é o padrão que Jesus ensinou com a sua própria vida aqui. Então, por que fazer devocional? Porque não há como crescer na graça e no conhecimento de Deus se você não praticar, se você não se alimentar todos os dias da palavra de Deus, se você não buscar a Deus todos os dias, se você não fizer devocional, certamente você é alguém que vai ser envolvido pelas coisas do mundo. E a recomendação bíblica é o contrário disso. Enchei-vos do Espírito. É a recomendação. Você precisa todos os dias buscar a Deus e buscar esse enchimento. E a devocional é uma das disciplinas importantíssimas para que isso aconteça na tua vida. E por que eu preciso fazer devocional? Eu preciso fazer devocional porque esse é o meu pão, tá? Então você já sabe o que é devocional e por que fazer devocional. Agora me conta aí nos comentários como você costuma fazer a sua devocional todos os dias. Eu quero orar por você finalizando esse vídeo, tá? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa temática devocional, eu pretendo fazer um outro vídeo, né, trazendo sugestões para devocional. Se você quiser assistir, comenta aí, eu quero, tá? E conta também como você costuma fazer a sua devocional. Vamos orar? Senhor Deus, aqui está o teu filho e aqui também estão os teus filhos que assistem esse vídeo. Nós estamos falando sobre um assunto tão importante que é essa busca pela comunhão contigo e pelo crescimento nessa comunhão. Nos ajude, Senhor. Assim como os discípulos oraram, pedindo a Ti, ensina-nos a orar, nós oramos agora. Senhor, ensina-nos a desenvolver a intimidade, a comunhão, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, a tornar a nossa fé forte e robusta. Nos ajuda, Senhor, porque não sabemos por nós mesmos como fazer. Então pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza nesse caminho.
Pai, nós te agradecemos porque entendemos que essa é a tua vontade e quando oramos a tua vontade, assim se cumpre. Nós já te agradecemos então, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado por ficar até aqui, você que ficou até o final. Que Deus derrame bênçãos sobre a tua vida. Fica na paz e até a próxima.